bom dia, louvado seja o coração de Jesus. Desejo a todos uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Nós estamos aqui para o nosso Viver em Maria, que acontece todas as segundas às 6h30 da manhã, um pouco mais tarde hoje, uns 2 minutinhos a mais. Mas a nossa intenção aqui é falar do amor, né, do grande amor que nós devemos ter para com a Santíssima Virgem enquanto nossa mãe e Senhora, e também esse convite a entrar no ventre imaculado dela e deixar-se ser gerado, ser formado por essa mãe tão amorosa e bem bondosa. Vamos aproveitar esse tempo aqui para mandar para algumas pessoas e garantir um pouco o nosso público aqui. Nossas lives acontecem às vezes sem a gente avisar as pessoas. A intenção é que seja algo mais livre mesmo. Então, conforme as pessoas forem entrando, né? Ou até mesmo só para deixar salvo aqui, a gente vai começando. Nosso tema de hoje, ele é um pouco inspiração dos escritos de São Maximiliano. Nós comentamos nos outros encontros que a cada semana a gente medita algum trecho dessa obra aqui, que é os escritos de São Maximiliano para os seus confrades, sacerdotes, familiares, né? Para quem não conhece, São Maximiliano é um frade franciscano, né? E nascido na Polônia, criado lá também, fez missão no Japão, em Roma. Tinha um grande desejo pela vida militar, digamos assim. E aí ele percebeu que a Virgem o chamava para algo ainda maior, né? Que era ser soldado e cavaleiros de almas, né? Buscar almas para o reino de Deus por meio dela. Em um dado momento ele viu que a fé católica estava sendo atacada, e foi nisso que ele recebeu da Virgem Santíssima a inspiração de fundar a Milícia da Imaculada. Essa Milícia da Imaculada, ela tem como fundamento, digamos assim, uma cidade da Imaculada, que é de fato uma estrutura física, mas também, como São Maximiliano nos ensinava, uma estrutura da alma, né? Ele falava que a verdadeira cidade da Imaculada era o nosso coração, que deveria ser conquistado para a Virgem Santíssima, e aí se expandindo, então, até chegar ao mundo, né? Então, o meu coração, a minha pessoa, os meus familiares que estão ali mais próximos, a minha rua, a minha cidade, depois o meu estado, o país, até chegar à estrutura do mundo. E esse confrade, esse frei, ele escrevia cartas, né, para as pessoas, seja de modo interno, ou seja, dentro da própria província dos franciscanos da Imaculada, seja para fora, para os seus irmãos, para sua mãe. Então, esses trechos que a gente vai conversando aqui, eles são parte de correspondências mesmo. Então, por exemplo, essa semana eu estava lendo e São Maximiliano estava falando da moeda, né? Então, tem até um pouco do contexto histórico que vai acontecendo naquela época, que varia de 1919 até 1445, assim, no máximo, tá bom? Que foi o período em que São Maximiliano viveu. E você vai acompanhando a trajetória desse santo ao longo de uma vida, nas suas mais diversas necessidades. Uma coisa que eu pude reparar de São Maximiliano é que São Max nunca parou de trabalhar, né? Sempre trabalhou muito, muito, muito. E era um trabalho dedicado à Nossa Senhora, né? E é muito belo você ver aqui, porque ele começa a escrever e fala assim: olha, eu não consigo escrever muito para você não, porque tem um monte de correspondência ali me esperando. Olha, as máquinas da cidade da Imaculada estão funcionando. Então, era um santo que trabalhou muito, muito, muito pelo reino de Deus, né?
E hoje o trecho que a gente vai meditar será do escrito 75. Ainda estamos no começo da obra. A obra tem mais de 2.000 páginas. A gente está na 137. Né? Vamos rezar antes disso. Vamos rezar pedindo à Virgem Santíssima que nos acompanhe. Luiz, seja bem-vindo. É o único aqui conosco nessa live matinal. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Com vossa Filha, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então vamos lá. Ele está escrevendo aqui uma carta ao seu irmão. Ele teve um irmão que também era irmão de sangue, não só de comunidade franciscana, de família franciscana, mas era também um sacerdote franciscano, Frei Afonso, se eu não estiver enganado. E aqui ele está escrevendo para o Frei Afonso, que é seu irmão. Ele diz assim: querido irmão, expedi os 10 exemplares pedidos. Exemplares de quê? De revistas, né? A revista Cavaleiro da Imaculada, que corria toda a Polônia, que já tinha chegado a outros países. Era uma revistinha de caráter de evangelização e também apologética. Apologética é a área da igreja em que a área da teologia que faz aquela defesa da fé, né? Então ele vai dizer que a revista do Cavaleiro da Imaculada, ele tem esse intuito de evangelizar, mas também de fazer uma missão de salvaguardar a fé. A Imaculada guia as coisas de tal modo que de diversas partes chegam pedidos de mais exemplares. Ou seja, as coisas estão andando. O dinheiro e os artigos com a poesia chegaram ao convento. O artigo já está na coluna metálica e espera ainda os semelhantes para ser instalado sobre o cilindro. No que se refere. E aí ele está falando, olha, o artigo está prestes a ser publicado, a entrar na revista, mas está aguardando isso. Mas de toda parte chega pedidos e a gente está seguindo os trabalhos. No que se refere a caráter de artigos, ultimamente o reverendo padre provincial me escreveu. Então, ele recebeu esse escrito, né? O culto a Maria Santíssima que entrelace como um fio de ouro em cada artigo. E isso na nossa bela língua polonesa. Vamos nos ater a este princípio, porque é a nossa mãezinha Imaculada que o quer. A Imaculada o recompense pela colaboração que me dá com a sua caneta. Então, a Imaculada lhe recompense pelo trabalho dele em relação à revista. Eu tenho a memória curta, portanto, no que se refere aos livros que pertencem à obra terceira, que é também aos leigos, né, dos franciscanos, só sei que se tratava mesmo de um bom número. Quando a Imaculada quer, leva adiante qualquer coisa. Glória a ela. Seu. Então, eu quero meditar hoje, de modo bem curto e breve, assim, esse trecho desse escrito que diz assim: o culto a Maria Santíssima se entrelace como um fio de ouro em cada artigo, e isso na nossa bela língua polonesa. Então, aqui era um frei provincial, ou seja, alguém que está acima dele, superior a ele, a quem ele deve amor, obediência e honra, que diz a ele: olha, eu tenho percebido que essa obra que você tem elaborado, que é o Cavaleiro da Imaculada, que é as revistas, né, ela faz com que o culto
o amor à Virgem Santíssima se espalhe, né? Então vamos lá. O culto a Maria Santíssima, né? Primeiro, o culto é uma ação de devoção, de amor, de reverência, de zelo, de honra, de veneração. E por que nós damos à Virgem Santíssima essa espécie de culto, né? Que na nossa fé católica é a hiperdulia, né? Então, o culto a mais, uma veneração a mais, só é abaixo do culto de adoração que é dado tão somente à Santíssima Trindade, justamente pelo lugar dela no mistério da nossa salvação, da nossa redenção, né? Que é enquanto mãe de Deus, né? Enquanto mãe nossa, enquanto aquela que foi escolhida, preparada, moldada para ser a mãe do Verbo encarnado. E aí tem todas as graças, todas as virtudes, todas as belezas. Nosso irmão André, às terças-feiras no Viver em Maria, tem se aprofundado mais nesse tema, meditando conosco aquele livro, A Mãe do Salvador. Então, toda terça-feira, 7 horas da noite, lá no nosso YouTube, você vai ter o Orando com a Mãe, tá? Então, Mãe Santíssima, Mãe perfeita, de uma maternidade ilibada, né? Mãe Santa. Isso expressa o próprio ser de Maria. Perdão. Que esse culto a ela se entrelace como um fio de ouro. Entrelaçar, né? A gente faz memória aquela passagem do Evangelho que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por quê? Porque se eu amo a Virgem Santíssima, se eu tenho uma devoção, um zelo, um apreço a ela, o meu coração vai estar cheio disso também. E aí a minha boca vai expressar, as minhas atitudes vão transbordar este amor para com ela. Esse entrelaçar é juntar uma coisa com a outra, né? Então, juntar o culto com a Virgem Santíssima, o amor para com ela, com as minhas atitudes do dia a dia, né? Então, é colocar o amor dela onde eu estiver. No meu trabalho, na comida que eu faço, no trabalho doméstico, no cuidado com o pequeno, com o filho, enfim, né? É juntar a coisa do meu dia a dia, do meu cotidiano, com o espiritual. Isso não de forma arquitetada ou estratégica, mas simplesmente como um transbordamento. Então, esse entrelace é nesse sentido. Olha, vai imbricando aqui o amor a ela com o que a gente faz. E que nesse caso de São Maximiliano é o artigo. E no seu caso, o que precisa ser entrelaçado com o culto à Imaculada? Com amor para com ela? Ou é o seu próprio coração que primeiro precisa ser conquistado para ela? Né? Então, pense nesse momento. O que eu preciso entrelaçar ao amor à Virgem Santíssima? Né? É o meu matrimônio? São os meus filhos? Né? É a minha vida de oração? Não, é os meus estudos. Né? É a minha vida financeira. Tudo ela pode atuar, intervir a partir da liberdade que a alma dá a ela. Então, como um fio de ouro. É muito interessante porque a elaboração de um fio de ouro, ela requer um trabalho antes, um derretimento do ouro, né? Preparar aquela liga com até outros metais preciosos, como a prata, né? Como o bronze. Descobri alguns dias atrás que existem vários tipos de liga de ouro, né? Existe a liga do ouro vermelho, do ouro rosé, do ouro verde. Então, assim, qual a liga, né? Todas usam ali o metal puro do ouro, 75%, como pede a própria vigilância, né? Aqui no Brasil, que faz a regulação desses metais. Mas também usa uma outra liga, né? E qual é a liga do ouro puro da nossa fé, ou do ouro, enfim,
com as nossas atitudes, com os nossos afazeres, enfim, formando assim um fio de ouro, uma conexão entre o que eu faço e aquilo que eu vivo, que eu acredito, que eu rezo, né? Tudo isso é matéria da nossa fé, da nossa vivência, até porque a gente precisa, a partir de uma conversão verdadeira, santificar as nossas relações sociais, ou seja, colocar nela a ação de Deus, e não de forma estratégica, mas como um transbordamento do seu amor para com Deus, e nesse caso aqui para com a Santíssima Virgem. A gente estudamos no ano passado um outro livro, Tratado da Vida Mariana, e o Frei Miguel de Agostinho nos dizia ali que não há uma segregação entre o amor a Deus e o amor à Imaculada, né? Então, assim, quando se fala de vontade de Deus, é a vontade da Imaculada, e o contrário também é verdadeiro. O amor a Deus, a vida deiforme, está unida de forma intrínseca à vida mariforme. Tanto é que no tratado, São Luís vai nos dizer que eu posso separar Jesus dos anjos, dos santos, mas não consigo separar da Virgem Santíssima, certo? Então, essa conexão entre o Verbo de Deus, a Santíssima Trindade e a Virgem Santíssima é imensa, né? O culto a Maria Santíssima se entrelaça como um fio de ouro, um fio condutor em cada artigo. E isso na nossa bela língua polaca. O artigo a gente já falou aqui, né? É nosso trabalho, a nossa missão, aquilo que eu faço, né? Então, vamos trocar o artigo por lavar o banheiro, tá? O culto a Maria Santíssima se entrelaça como um fio de ouro em cada banheiro que se lava, em cada comida que se faz, em cada criança que se nina. Olha que bonito. Esse amor a ela que perpassa tudo que eu faço e tudo que eu sou. Aqui, para São Maximiliano, era o artigo. E para você, o que é? E o final da frase, né? E isso na nossa bela língua polonesa. E o mais interessante dessa última frase é que traz um senso de concretude, né? E isso às minhas custas. Isso a partir da minha realidade, da minha especificidade, da minha cultura, da organização da minha família como ela é hoje. Então, assim, tem vários modos de a gente perceber isso. E a última frase desse escrito, São Maximiliano diz assim: quando a Imaculada quer, ela leva adiante qualquer coisa. Isso mostra uma realidade que nós já mencionamos em alguns outros programas, que significa que o amor para com a Virgem Santíssima, que parte do nosso coração, é fruto de uma devoção verdadeira para com ela, né? E o coração dela está continuamente unido e ligado ao de Deus. Ela até deixaria de ser quem ela é sem a sua relação com a Santíssima Trindade. E quando dizemos quando a Imaculada quer, eu também estou dizendo quando Deus quer. Né? Por quê? Porque, como São Maximiliano já nos ensinou, vontade de Deus, vontade da Imaculada. Vontade da Imaculada, vontade de Deus. Ela não dá um passo sem ser conforme o que Deus quer. Ela leva adiante, ela empreende de fato toda e qualquer ação. Eu quero dar um exemplo desses dias, né? Nós estávamos minha mãe precisou passar por um procedimento cirúrgico, né? Então a gente estava um pouco apreensivo em relação a isso e fomos acompanhando junto com o médico. Ela fez a cirurgia, demorou, né? A sair, e nós fomos acompanhando. Não tinha quarto no leito, no hospital, né? Para que ela pudesse ficar, então ela ficou na UTI. E é muito raro, assim, uma pessoa sair direto da UTI e receber alta do hospital, né? E ontem ela ainda estava na UTI no período da manhã, recebendo os cuidados médicos. No dia anterior ela tinha
passado o dia lá já e tal, recebido visita de alguns enfermeiros, médicos, todos dizendo que era muito impossível, né, sair da UTI e ir embora direto, que ainda precisava passar 24 horas no hospital, enfim. E aí, um dado momento, um médico foi visitá-la e ela falou assim, não, eu vou sair da UTI amanhã, moço. Eu vou sair, porque Deus quer, Deus vai me ajudar. Né? Nossa Senhora vai me ajudar e eu vou sair do leito amanhã. Vou sair da UTI amanhã. E ontem, para nossa alegria e grata surpresa, né, ela não só saiu da UTI, mas saiu do hospital. E ela falou justamente isso. Eu conversei com Jesus, né? Eu conversei com Nossa Senhora. Eu pedi que, se fosse vontade dele, que eu saísse logo daqui, né? Então, quando ela falou, eu até lembrei, né? Dessa frase de São Maximiliano. Quando Deus quer, quando a Imaculada quer, ela leva adiante qualquer coisa, né? Então, que nosso coração possa buscar essa vontade de Deus, essa vontade da Imaculada. Porque a santidade consiste nisso. Consiste na conformação da minha vida, da minha história, com o que Deus quer pra mim, né? E a partir do momento que eu me acho naquele lugar, então tudo se faz com grande leveza, com grande tranquilidade. Para complementar isso, eu quero trazer uma conferência de São Maximiliano, a conferência 55, o nome dela é Problemas da Vida Interior. Essa outra obra que tem complementado os nossos programas Vem Maria é as conferências de São Maximiliano, que aqui são pequenas catequeses que ele dava aos seus confrades no momento de reuniões, e era um momento em que às vezes eles estavam numa mesa conversando e ele acabava falando alguma coisa de caráter mais espiritual e aquilo era registrado, anotado de alguma forma e depois se transformou em um livro que foi traduzido para o português, tá bom? Tem vários temas aqui, eu quero me ater especificamente nessa questão do objetivo de Niepokalanów, que era a cidade da Imaculada, né? E São Maximiliano diz assim: cada um de nós deve agradecer sinceramente a Imaculada, porque lhe permite trabalhar, sofrer, santificar-se para ela. Isso não só neste mundo, mas muito mais intensamente trabalhamos no outro. Então, é a graça de honrá-la, né? Nós já meditamos isso aqui em alguns programas. A oração que fazemos, alguns, né? Concede-me de louvar-te, ó Virgem Santíssima, concede-me, permite que eu trabalhe, sofra, me santifique por vós, né? Que seja nesse território santo, imaculado, que é o coração materno da Virgem, que a gente viva toda uma vida, toda uma história, né? E aí ele fala que a gente deve agradecer por a Virgem Santíssima permitir isso, né, a nós. Continuando aqui. O essencial da devoção à Imaculada é a união da nossa vontade à vontade dela. Então, como eu falei, isso é o primordial. É a nossa união com o que Deus quer para nós. Certo? Então, toda a nossa vida de santidade consiste nisso, nessa conformação de vontades. Nosso pai fundador, usando exemplos de santos, nos diz que é o vezinho, que é a minha vontade, que se une ao vezão, né? Que é a vontade de Deus, que é a vontade da Imaculada. Então, que essa minha pequena vontade, que é limitada, tem só as matérias do tempo presente para desejar algo, se conforme com aquela vontade que tudo conhece, que tudo dispõe, que tudo ordena, que é a vontade de Deus. Continuando aqui, já no final ele vai dizer da cidade da Imaculada, que é uma cidade mesmo, né? Mas também é o lugar do coração. É nessa cidade, por exemplo, em que eram produzidos os exemplares do Cavaleiro da Imaculada, que é aquela revista que eu mencionei. Então, ele diz assim: Niepokalanów é a central da MI. O que é a MI?
Nós o sabemos mais ou menos. Temos que conquistar as almas para a Imaculada. Recordemos como isso acontece e como faz a Imaculada. Cada um de nós, e aí ele está falando de um chamado de conversão, de como foi. Olha, a Niepokalanów, que é a cidade da Imaculada, é o centro da MI. O que é a milícia da Imaculada, a gente sabe mais ou menos. Mas o objetivo dela é conquistar as almas para Nossa Senhora. E olha como isso se deu na nossa vida. E ele vai dizendo: cada um de nós teve o seu momento de entrada na Niepokalanów, na cidade da Imaculada. E ele estava falando para confrades. Normalmente foi assim: recebeu em casa o cavaleiro, a revista. Com o cavaleiro conhecemos e amamos Niepokalanów, ou melhor, a própria Imaculada. Por quê? Porque era uma revista, como eu falei, que o culto, que o amor a Nossa Senhora ia se entrelaçando aos escritos, né, aos artigos que ali estavam colocados. Com o cavaleiro, ela aproximava-nos cada vez mais de si, até que a alma rompeu os laços do mundo e veio para a cidade da Imaculada. Ou seja, aquele mecanismo, né, instrumento de evangelização que era a revista, fez com que Nossa Senhora chegasse um pouco mais ao coração, porque a fé chega pelos ouvidos, o amor a gente vai exercitando, né, a caridade também, a partir do momento que eu ouço, compreendo e amo algo e vou buscando a convivência com Deus, a convivência com a Imaculada, através do cavaleiro, atraiu a alma, tomou-a consigo para sempre, completamente, exclusivamente para si. Essa é a história mais comum que conhecemos em Niepokalanów, pois existem outras. Por vezes a família refreava, houve as mais diversas dificuldades, e contudo a Imaculada conquistou-os. E na vida espiritual houve várias dificuldades, mas perseveramos graças a ela. E isso aqui é muito importante, porque ele disse assim, olha, como é que houve a conversão de muitos aqui? A vinda para o convento, né? Então, a pessoa recebia a revista, por aquele meio, por aquele instrumento, a Virgem começava a conquistar, a trabalhar naquela alma, até que esse amor irrompeu o âmbito individual, chegou à família e a pessoa decidiu-se por entrar num convento, por entregar a vida à Virgem Santíssima. Então ele vai dizer que a Imaculada conquistou aquela pessoa completamente, sem reserva, de modo que ela conseguiu vencer todas as dificuldades. Que bonito seria se a Virgem nos conquistasse assim, né? E aqueles que têm vocação para a vida religiosa, para a vida missionária, para a vida mais contemplativa, de fato rompessem todas as barreiras com o auxílio da graça e conseguissem dar um sim a Deus, um sim à vocação. E aí São Maximiliano continua: nem todos, no entanto, vêm para cá. Tem que existir também no mundo zelosos devotos da Imaculada. Sabeis que atualmente existem mais de diversas correntes no mundo, ou seja, ideologias, né? Temos ateísmo, e todos querem fazer a humanidade feliz, sobretudo o comunismo. Então ele vai dizer, olha, no mundo também precisa de pessoas fiéis e devotas à Virgem Santíssima. Ora, aqui estamos nós, no mundo, né? Como aquela frase de Santa Teresinha, floresça onde Deus te plantar. Nosso Senhor, para alguns, plantou no século, no mundo, aqui fora, com a vida, com o trabalho, com filhos ou com a outra realidade. Nessa realidade você é chamada a florescer. E neste espaço também a amar a Deus e a Virgem Santíssima. E aí São Maximiliano continua, né? Nós lutamos pela conquista de todas as almas para a Imaculada. Então a humanidade só será feliz quando a Imaculada reinar. E ele vai dizer, Stalin
Hitler, né, da época dele, tem suas teorias, pouco diferentes da nossa. Porém, o verdadeiro comunismo existe aqui em nós, que era a partilha em Deus de tudo, né, da vida. Um dia, vieram 2 judeus a Neopolonov, um mais velho e outro mais novo. O mais novo quis fazer uma visita. Frei Salésio acompanhou-os e, quando acabaram, aquele pronunciou: sou comunista, mas o autêntico comunismo existe aqui, só aqui entre vós. Muito bonito isso, né? Ele está dando um testemunho daquele espaço. Lá em cima, ele diz antes: a humanidade só será feliz quando a Imaculada reinar, quando ela conquistar todos os corações. E isso por meio das práticas interiores do nosso amor para com ela e das práticas exteriores. Uma das práticas exteriores belíssimas é a nossa entrega, a nossa consagração a ela. Uma das práticas, aliás, tem 4 formas de práticas de devoção interior, né? É fazer todas as ações com Maria, para Maria, em Maria e por Maria. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Como podemos viver a devoção interior, de modo em que toda a nossa vida vai sendo configurada a vida da Virgem Santíssima, qual ela vai ganhando estrutura, digamos assim, e forma na nossa forma de ser, no nosso jeito de ser. O nosso viver em Maria hoje era um pouco isso, né? Relembrando a nossa frase: o culto a Maria Santíssima entrelaçem como um fio de ouro em cada artigo. E isso na nossa bela língua polaca, considerando que esse amor para com ela deve estar arraigado em tudo aquilo que nós fazemos, de forma que naturalmente vai acontecendo ali uma união, né? Tudo que eu faço vai tendo um intuito de honrar a grande Mãe de Deus. Nos meus trabalhos, nos meus estudos, na minha oração, em tudo que eu faço e sou. E isso na nossa bela língua polonesa, que significa na sua especificidade, na sua necessidade, naquilo onde você está inserido, né? Então, que com isso a gente possa viver bem essa semana, percebendo que a Virgem pode estar em tudo, né? À medida que eu ofereço a minha vida e todo o meu ser a ela, tá bem? Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. Com vosso Filho Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Que a Virgem Santíssima nos abençoe e nos dê a graça de uma santa semana e que possamos viver unida a ela. Que ela esteja em cada ação nossa. Nossa Senhora nos abençoe.